hoje, 12 de agosto de 2024, damos início à nossa última entrevista com os candidatos a prefeito de São José dos Campos. A ordem foi definida por sorteio com os representantes dos partidos. As perguntas serão iguais para todos e os temas são os mesmos. A nossa entrevista de hoje é com o candidato do PSTU, Toninho Ferreira. Bem-vindo, candidato, tudo bem? Eu que agradeço, Igor. Bem-vindo. O senhor tem 40 minutos de entrevista, 5 minutos iniciais pela apresentação. Pode começar. Olha, eu nasci em Minas Gerais e vim para cá em 1977, então moro nessa cidade desde 1977, vim para trabalhar, morava em uma cidade muito pequena, família pobre, e vim para trabalhar, e depois trabalhei na GM, trabalhei na Embraer, e começa a minha militância política em 1979, aí contra a ditadura militar, a luta pela anistia, pelas diretas já, e essa foi minha luta. Aí me torno dirigente sindical, fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos por 2 mandatos e sempre me engajei na luta para os menos favorecidos, né? Eu na luta operária e também na luta social, por exemplo, na luta do sem teto. Eu fui um dos dirigentes daquela ocupação do Pinheirinho, eu sou advogado hoje, fui advogado dessas famílias, continuo sendo advogado, inclusive, dessas famílias, e era uma luta para que desse uma função social àquele terreno lá, e que hoje está, apesar de toda a violência, de tudo que se tirou lá, foi vitoriosa a luta, mas o terreno lá ainda está perdido, está parado lá. Então, na verdade, essa tem sido a minha vida, a luta em favor do povo que mais precisa. E nós, na prefeitura, queremos fazer isso, administrar em favor daqueles que efetivamente precisam, no caso da prefeitura, para a população mais pobre, para os trabalhadores, é isso que nós queremos. Mudar essa visão que se tem, que é uma visão de que a prefeitura só beneficia os mais ricos, os mais poderosos. Nós queremos mudar isso, transformar isso, e colocar com que a população efetivamente tenha participação no mandato. Por exemplo, nós defendemos aqui o chamado Conselho Popular, ou seja, você constrói conselhos por região e por exemplo, na saúde, no transporte e tal, que esses conselhos possam ser realmente, que tenham capacidade de administrar, de dirigir junto com o prefeito, e principalmente decidir, ele possa decidir. Então é isso que nós queremos fazer, ou seja, é uma visão diferente do que se tem até hoje, fazer uma gestão que seja absolutamente diferente do que é a prefeitura hoje. É isso que nós pensamos, e um pouco do meu currículo é esse, e todas essas lutas que nós já travamos, tanto no movimento operário, como no movimento social e no movimento político. Aí a luta contra a ditadura, por anistia, por direta já, esse tipo de luta que nós fazemos. Vamos para a primeira pergunta, que é sobre saúde. Candidato, São José dos Campos é uma cidade de referência em diversas áreas, e na saúde não é diferente. O Hospital Municipal é porta de entrada para o tratamento de inúmeros pacientes pela região, e problemas como superlotação dos hospitais, dificuldades para agendar consultas com especialistas, são uma realidade há muitas gestões. Qual a sua proposta para resolver esse problema na saúde? Olha, eu penso o seguinte, o SUS, ele como projeto, é um grande projeto, um brilhante projeto, aliás, um dos poucos no mundo, comparado talvez com o que é a saúde na Inglaterra. E nós defendemos o SUS, nós achamos que ele tem que ser incentivado, é um projeto que é fantástico, ele é importante. Sem o SUS, você imagina o que seria da população brasileira, por exemplo, na pandemia, que as pessoas se voltaram muito na pandemia para os profissionais da saúde, elogiou, transformou o pessoal em anjos naquele momento, só que depois que passa, todo mundo esquece. O salário não mudou, a situação não mudou, não muda nada com relação aos trabalhadores da saúde. Nós achamos que o SUS, então, deve ser isso. Mesmo que venha de outras regiões, evidentemente, o SUS ele é universal, e universal significa isso, que as pessoas possam usufruir, possam usar do serviço de saúde. O grande problema que tem na saúde, que nós entendemos, é essa terceirização, ou seja, ela passou a ser privada. E a nosso modo de ver, saúde não pode ser mercadoria. Você não pode vender saúde como se faz hoje no serviço público,
que é absolutamente errado. Porque se tem um dono, se tem um empresário que está cuidando disso, ele precisa do lucro. Ele vai querer buscar o lucro. E de que forma ele vai buscar o lucro? Ele vai buscar o lucro pagando baixos salários, não atendendo todo mundo que precisa ser atendido, porque senão não dá lucro. E ele tira os insumos, os materiais, por exemplo, tem dificuldade. E isso que tem acontecido. Por isso nós queremos acabar com isso. Ou seja, as OSs não vão mais tomar conta nem do Hospital Municipal, e nem das UPAs, nem das UBSs, e nada disso. Ou seja, acabar com a terceirização efetivamente na saúde, aproveitando, inclusive, esses profissionais que são bons profissionais. São bons profissionais que trabalham na saúde. Mas nós queremos inverter essa lógica. Porque se for para dar lucro, não tem jeito. O empresário sempre vai querer o lucro. Então, isso não pode ser. É essa mudança que nós queremos fazer. Ou seja, passar a ser realmente administrado pela prefeitura, para que ela não precise dar lucro, mas que atenda bem a população. Não pode ser, por exemplo, tudo agora eles querem terceirizar. Então, para que ter prefeitura? Se no fundo terceiriza todo o serviço. Se isso é bom para o grande empresário, para as chamadas OS, o nome é pomposo, isso é organização social, mas na verdade não atende a população como deveria ser. Por exemplo, não pode ser que um médico tenha meta. Não pode ter meta. Porque como que ele vai atender 6 pessoas por hora? Isso significa que ele vai demorar muito pouco tempo. Ele tem que cumprir meta para poder dar lucro ao dono da OS. Isso nós queremos acabar e nós vamos acabar. Isso não pode ser. É uma reversão que já se tem, inclusive, no mundo, essa história de terceirização, privatização de tudo, essa reversão nós queremos fazer. Não tenha dúvida disso, que não pode ser. A saúde não pode ser tratada dessa maneira. A saúde é para ajudar as pessoas que mais precisam, que mais necessitam, e é o que nós queremos fazer. Por exemplo, aqui tem apenas 3 CAPs, nós achamos que tem que ter mais. Por exemplo, a questão da saúde mental, uma questão que precisa ser olhada, e é preciso ter mais CAPs para ter um atendimento melhor. E não pode ser que seja tão longe como é hoje, que é lá no Torrão de Ouro, é muito distante. As pessoas que mais precisam, a população mais pobre, nem consegue chegar até lá, porque até o transporte é muito difícil. Então, nós queremos fazer toda essa mudança na saúde e dar condição para que as pessoas efetivamente sejam atendidas. Perfeito. Nossa segunda pergunta é sobre educação. Recentemente, o projeto de escolas cívico-militares foi aprovado pelo governo do Estado. O que você acha desse projeto e qual será a condução do seu mandato sobre esse tema? Olha, veja só, Igor, nós já tivemos a primeira vitória agora na Justiça, que acabou, através de uma liminar, ela disse que não pode implementar esse projeto da escola cívico-militar. Agora, foi apenas uma liminar, então essa luta ainda continua. Eu sou absolutamente contrário, acho que não pode ter essa história de escola cívico-militar. Não acho que, por exemplo, o policial na escola vai ajudar qualquer coisa, acho que vai ser pior. O que eles estão tentando fazer é arrumar um jeito de ter um ganho para um policial que já esteja aposentado. Então, acho que é muito ruim para a escola tem que ser com espírito crítico. Essa é a escola que eu defendo, acho que é a escola que tem que ser, porque, na verdade, eu queria te dizer, aqueles que defendem a escola cívico-militar não colocam seu filho lá, porque o filho dele vai para uma escola particular. Ele está numa escola particular, isso aí é para filho de pobre, é só para filho de pobre. Ou seja, transformar uma escola como se fosse uma questão militar num exército. Nós achamos que isso é absolutamente errado, nós não concordamos com isso, nós queremos o espírito crítico na escola para que a criança possa desenvolver, para que a criança possa realmente estudar com tranquilidade e não ter um militar cuidando disso. Isso não deu certo, isso não dá certo, isso não pode dar certo. Nós esperamos que a Justiça mantenha essa posição da Justiça, que é acabar com esse projeto de escola cívico-militar. Eu acho que isso não funciona. É preciso ter uma escola que seja para todos, universalizar, é preciso ter mais investimento nas escolas, é preciso investir pesado, não só nos alunos, mas também no professor. Abrir a escola, por exemplo, final de semana, para que a comunidade, para que a sociedade possa participar. Nós queremos uma participação da sociedade, não de militar, que eu acho que, por exemplo, por que eles não colocam um civil para dirigir um quartel? Isso não tem. E por que um militar tem que dirigir uma escola?
Acho que está errado. Aliás, virou uma prática aí por esse Brasil afora, a história de sempre colocar um militar como candidato. Vice de um, vice de outro, tem vice que são coronéis que são vice por todo lado. Nós achamos que é diferente. Eu acho que a situação, a vida civil é uma, a vida militar é outra, não pode se misturar, não. E quando se misturou, essa coisa não deu certo. Não deu certo. Então, a cívico-militar, nós queremos acabar com ela, esperamos que a justiça mantenha essa posição para que não tenha a escola cívico-militar. Nossa terceira pergunta é sobre sustentabilidade. Recentemente houve uma polêmica na cidade sobre a remoção de árvores da Avenida Teodoro Vilela. Além disso, houve supressões do Jardim Aquários e há alguns anos na Avenida dos Astronautas. Como você enxerga a pauta do meio ambiente na cidade e como conciliar o desenvolvimento urbano com a preservação ao meio ambiente? Olha, Igor, essa questão do meio ambiente é uma questão que nós precisamos realmente cuidar disso. A juventude, todo mundo, eu acho que a juventude está um pouco mais voltada a isso e nós precisamos fazer esse tipo de coisa, porque nós não podemos aceitar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou o que aconteceu em São Sebastião, ou em São Luís do Paraitinga, ou seja, está chegando perto da gente. Está acabando com essa história, por exemplo, os cientistas já dizem que nós estamos perto do ponto de não retorno. Não pode ser que na Antártida tenha 28%, a 28 graus, chegar a 28 graus é uma coisa maluca. Então, a humanidade corre risco de acabar. Então, por isso, nós temos que tomar um certo cuidado e é preciso se preparar. A cidade precisa se preparar para isso. Os poderosos, aqueles que têm poderes, têm que ter uma outra visão e uma outra política, senão nós não temos jeito. Por exemplo, aqui a questão da retirada de árvores. Se fala em retirada de 25 mil árvores da cidade. É muito. Não pode ser dessa maneira. Pode ser que uma ou outra árvore que está doente, que tem algum problema, que está em um lugar, tem que ser retirado, mas não pode ser 25 mil. Não pode ser como eles fazem agora com essa chamada ortoga onerosa, onde um grande empreendimento derruba as árvores e ele pode plantar em outro lugar. Mas se ele derrubou 10 árvores, ele planta 10 árvores em outro lugar, mas não cuida. Aquelas 10 árvores viram 2, só 2 vingam, o resto não vinga. E aí parece que cumpriu. Então acho que esse negócio está completamente errado. Nós precisamos ter uma luta grande para que mude essa visão. Ou seja, a busca incessante do lucro. Os grandes capitalistas que só querem saber do lucro, isso vai acabando com o clima e prejudica toda a humanidade. Isso nós precisamos acabar. Tem que ter uma outra visão, uma cidade precisa se preparar para isso, não pode ser uma ilha de calor. E aqui a questão das árvores é o que ajuda nisso. Por exemplo, aqui nós não podemos ter essa história que se quer acabar com o pulmão da cidade. O parque da cidade é um pulmão da cidade, como é que vai privatizar? Não pode ser que vá privatizar aquilo para derrubar mais árvores, para transformar aquilo numa coisa privada para dar lucro. Assim como o banhado, que querem acabar com o banhado. Então, acho que nós precisamos tomar muito cuidado nesse sentido, não deixar com que isso aconteça. Essa cobertura vegetal é preciso manter, é preciso incentivar, muita propaganda, dizer para a população como deve ser feita, ajudar a população a fazer, para que a gente tenha uma arborização maior. Tem bairros da periferia que quase não tem árvore. E a prefeitura tem que fazer esse tipo de coisa, é preciso cumprir esse tipo de coisa e não ficar tirando árvores, como você falou, do Jardim Aquários, lá da Avenida dos Astronautas, Sebastião Gualberto, ou seja, vai se destruindo tudo. Isso não pode ser. Nós precisamos pensar diferente e ter uma visão diferente com relação a isso, para que a gente possa efetivamente salvar a humanidade, porque nós estamos chegando próximo ao ponto do não retorno, Você vê, às vezes, frio intenso, calor demais, cada hora uma situação dessa. Isso nós precisamos mudar. E a prefeitura pode ajudar muito nisso, e nós queremos ajudar muito nisso. Sobre o planejamento urbano, candidato, há questionamento sobre a ineficiência de algumas obras públicas em seus diversos campos. Quais são as suas prioridades em termos de infraestrutura para a cidade e quais obras você considera essenciais para o desenvolvimento urbano? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que nós precisamos pensar bastante na questão da moradia popular, saneamento. Nós temos bairros aqui que não têm saneamento até hoje, tem bairro que não tem energia elétrica, então nós precisamos pensar dessa maneira e não construir apenas viadutos tipo esse da ponte estaiada. É um viaduto que não serve para nada,
que não ajudou em nada e não serve para absolutamente nada. Aliás, viaduto é uma coisa que, a meu modo de ver, é horrível. Esteticamente feio. Feio. Tem lugar que não tem outra saída a não ser viaduto. Mas não pode ser que essa seja a prioridade. Isso serve só para poder dar lucro para alguém e desviar dinheiro para alguém fazer sua campanha eleitoral. Então, acho que isso não pode ser. Eu investiria mais, faria aí, até para a questão do desemprego, faria um plano de obras públicas para construir moradia popular, para a questão do saneamento, para a questão da energia, para esse tipo de questão, sim. Para outras coisas, não. Por exemplo, é preciso acabar com essa história que se tem todo ano, em época eleitoral, a pasta de mobilidade urbana cresce demais, ou seja, 200% a mais no ano eleitoral, que é só para recapear o centro da cidade, para recapear onde não precisava recapear. Isso que eles fazem, que é uma forma de conseguir mais dinheiro aí. Então, acho que isso tem que mudar. Tem que pensar em um olhar para a periferia, para aqueles que mais necessitam e ter as obras na periferia. É isso que nós defendemos, que é preciso mudar essa visão, não tenha dúvida. Perfeito. Sobre segurança. Nas últimas semanas, diversas notícias tiveram destaque ao falarem sobre as ondas de assaltos na região central de São José dos Campos, especialmente no São Dimas, Vila Diana e Vila Ema. Os comerciantes reclamaram dos furtos, lojas vandalizadas e carros roubados. Qual o seu diagnóstico sobre esse problema e qual a sua solução? Olha, Igor, essa questão da segurança é uma questão que tem que olhar de uma maneira diferente. Eu não vejo dessa forma, por exemplo, se você pega aqui no São Dimas, o que houve foi muito roubo num prédio comercial e um funcionário lá que era gente do próprio prédio. Então, essa estatística, você precisa tomar cuidado com a estatística, pelo seguinte, hoje, na verdade, o principal crime é o crime cibernético, ele se dá pela internet. Os golpes normais que todo mundo cai, hein? Não há quem não caia nesses golpes aí, que eles são bons nisso. 95% do crime se dá de forma cibernética. Então, isso nós temos que cuidar, ou seja, o crime muda de lugar. Agora, se tem muito, é a chamada indústria da segurança, que se vende muita segurança. A história do medo, de impor o medo na sociedade, a história de que o crime tem crime por todo lado e tal, isso faz com que se tenha uma indústria que vende muito, que é a indústria da segurança. A indústria da segurança, que tem demais. Então, acho que tem que pensar um pouco mais nisso. E se você for imaginar, por exemplo, a questão da violência doméstica, essa questão da violência doméstica, você tem que colocar muita propaganda, principalmente na violência doméstica. A maioria das vítimas são até 13 anos de idade, são meninas. Por isso que quando vem uma história daquela na Câmara Federal, da história do PL 1904, que na verdade beneficia o estuprador e não a vítima, então acho que isso que tem que mudar. Acho que nós precisamos trabalhar com muita propaganda para evitar a violência doméstica, essa história que acontece. Isso sim. Depois tem a história, por exemplo, da questão do tráfico de drogas. Esse bastante violento, que traz muito crime. Agora, veja só, a forma de combater o tráfico de drogas é feito dessa forma que está, essa guerra às drogas é feita há 80 anos. Nunca resolveu e não vai resolver dessa maneira. Dessa maneira não vai resolver. Nós não temos dúvida disso, já está provado que não é possível e não se consegue resolver. Porque, na verdade, o grande traficante não está lá na comunidade, não está lá na favela, não está lá no morro. O grande traficante não é aquele menino que está ali de chinelo de dedo. Aquele é mais uma vítima. Agora, os grandes traficantes estão em outro lugar. Aliás, estão agora entrando na própria política. Tem denúncias por aí, por toda a cidade, que estão entrando na própria política. Então, acho que o combate tem que ser diferente, não pode ser aí, porque aí não vai mudar nada, é só mais violência para a comunidade. E não pode, às vezes eu vejo um candidato, alguém debatendo, dizendo, não, porque é quase que criminalizando o pobre, como se todos os pobres fossem criminosos. Esse percentual é de 1%.
1,3 no máximo numa comunidade, que é o pessoal que tem algum desvio nesse sentido. Agora, são pessoas armadas, à medida que são armados, eles impõem uma situação numa comunidade dessa. Mas é mais isso. E eu acho que tem que ser diferente a forma de combater a questão das drogas, o combate às drogas tem que ser diferente. E sem dúvida nenhuma, acho que a indústria do crime, da segurança, é uma indústria muito forte no país, por todo lado. Se vende muito isso, e é um pouco, eu vejo dessa maneira aí. Aqui no centro, por exemplo, no centro de São José dos Campos, eu acho que até diminuiu muito. Por isso, porque o crime migrou, ele foi para o crime cibernético. 95% dos crimes é cibernético. Isso que é mais difícil. Nós temos essa pergunta sobre cultura. A cultura em São José dos Campos está principalmente centrada em locais como Cine Aranha, Cine Benedito Alves e Teatro Municipal. Como descentralizar a cultura e fornecer opções de entretenimento às comunidades mais afastadas do centro? Olha, eu acho que isso é importante e a periferia está produzindo, faz muita cultura, produz muita arte, desde o funk, do rap, o street dance e tudo isso se produz muito. E é uma pena que fica um pouco elitizado. Realmente é nesse espaço que você está dizendo aí. Agora, e mais, mesmo nesse espaço é pouco divulgado. Aquilo que tem é pouco divulgado. Eu participo muito, vou muito nesses eventos, mas eu tenho que procurar. Se eu não procuro, eu não acho. Mesmo que tenha no Benedito Alves, no Cine Teatro Benedito Alves, você tem que procurar para poder achar, senão você não acha. Aliás, nossa convenção, a gente fez questão de ser num palco desse, foi no Cine Teatro Benedito Alves, justamente para poder ajudar a popularizar um lugar como aquele, para que a população conheça um pouco mais. Aí desde do Fest Dança, do Festival, tem que ter mais divulgação. Não pode ser, senão fica para um grupo só deles. Acho que está errado, a Fundação tem que trabalhar de maneira diferente. Tem muita gente boa, mas é preciso diversificar e colocar a cultura no patamar que ela merece. A cultura é fundamental para a população. Por isso que eu te digo dos conselhos populares, como eu falei na abertura, que tem um conselho popular nesse sentido e que vai levar a cultura para os bairros. Tem espaço nos bairros que é possível fazer. É só ter vontade política para poder fazer. Isso não tenha dúvida. Sobre os servidores públicos. Candidato, nesta última semana, a Prefeitura enviou para a Câmara um projeto de lei sobre o gatilho dos servidores. O que você acha deste projeto de lei e como você atuará pelo servidor? Olha, eu sou a favor do gatilho. Agora, o que eu não sou a favor, e já fiz enquanto advogado, o meu partido, também meu partido, então nós fizemos, é que, na verdade, muitas vezes eles querem, tanto o secretário, o prefeito, o vereador, quer entrar nesse embalo do aumento do servidor dos 5%, que é do gatilho, que eu sou a favor. E mais, o prefeito vem dizer que não pode dar aumento agora que é ano eleitoral, isso é uma farsa, isso é uma mentira, isso é uma balela. Os funcionários merecem e podem ter aumento sim, o prefeito está mentindo com relação a isso. E agora os outros que são eletivos ou cargo comissionado não devem entrar no aumento do gatilho. Isso é um absurdo que eles fazem. E nós já conseguimos derrubar isso na justiça várias vezes. Por várias vezes nós conseguimos derrubar esse aumento de vereador e tal, por várias vezes. Conseguimos fazer. Agora eles mudaram a lei, então agora já está mais difícil. E acho até que o vereador ganha muito. Um salário eles vão passar agora a ganhar R$19 mil, é muito dinheiro. Quanto ganha um jornalista que trabalha aqui, entende? Para comparar o salário mínimo e o salário de um vereador. Acho um absurdo isso. E também prefeito, secretários, e cada vereador ainda nomeia 3, 4, 5, 10 comissionado, os vereadores, isso é uma corrupção sem tamanho nesse sentido, que isso é uma corrupção. Então, acho que isso tudo precisa acabar. O funcionalismo estão se extinguindo, o funcionalismo, é uma pena, porque vai terceirizando tudo, está terceirizando tudo, quase não tem mais funcionário efetivamente da prefeitura, não tem mais concurso público, não se faz mais concurso público. Ou seja, é tudo terceirizado. Se você chega no Paço Municipal,
Você vai dar uma olhada, ver quem é efetivamente funcionário, quase não tem mais. Quase não tem mais, vão terceirizando tudo. Por isso tem problema depois na previdência do funcionário público. No Instituto de Previdência do Funcionário Público, evidentemente, vai ter dificuldade. Além de aplicação errada, se aplicar errado, aplicar no Banco Santos, deu um golpe de 600 milhões do Banco Santos, que faliu. Além disso, tem essa história que tem pouco funcionário. Os funcionários agora são todos terceirizados. Isso é um absurdo. E pagando uma miséria para aqueles que estão terceirizados. Então a gente faria diferente. Eu acho que tem que ser funcionário da prefeitura para atender bem a população. Aliás, em tempos olímpicos, nós estamos em tempos olímpicos, a França é um dos países que mais tem funcionário público. E é a França. Então não tem nada a ver aquela história de funcionário público em Marajá, que não trabalha. Isso é uma bobagem sem tamanho. Isso é para beneficiar alguém. Nossa pergunta é sobre transporte. A licitação dos ônibus elétricos de São José dos Campos não consegue ser concluída, já que é um destaque na imprensa, por suas diversas tentativas. Candidato, qual a sua proposta para resolver esse impasse e para o transporte público da cidade? Olha, nós defendemos no transporte público que ele seja municipalizado, que seja da prefeitura, não seja concessão, porque a história da concessão, o país está mapeado, são máfias no Brasil inteiro e uma não entra no lugar da outra, por isso que a licitação não dá certo. Porque uma empresa não entra no esquema da outra, ou na onde a outra está. É um acordo que eles têm, uma máfia a nível nacional. Nós queremos municipalizar, que seja da prefeitura, e mais, nós vamos implantar a tarifa zero. Achamos que o trabalhador tem o direito de se locomover, de se transportar. Não pode ser como é hoje. Hoje, quem paga o ônibus é a população mais pobre, a população que mais carente, a que mais precisa, é a única que paga ônibus, que paga o transporte coletivo, e é caro. R$ 5,00, R$ 4,50 ou R$ 5,00, dependendo do modo que paga, é muito caro, daria R$ 10,00 no final do mês. R$ 10,00 no ida e volta, dá mais de 20% do salário. Então isso tem que mudar. A pessoa, por exemplo, hoje fica mais barato você vir com o teu carro para o centro da cidade do que vir de ônibus muitas vezes, ou vir de Uber, se vem duas pessoas, vem de Uber. Então nós queremos a tarifa zero, inclusive para poder diminuir o número de automóveis que tem na cidade, para inclusive ajudar na questão do clima, lá como a gente estava falando. Isso já tem pelo mundo todo, no Brasil já tem várias cidades, já está provado que dá certo. Várias cidades já têm a tarifa zero, nós queremos implementar a tarifa zero para a população. E mais, a população que usa de ônibus, ela não vai colocar na poupança os R$ 10 que ela economiza por dia. Ela, na verdade, vai consumir. Então vai ser bom para o comércio, é bom para todo mundo. Olha, vai comprar uma blusa, vai comprar um sapato, vai comprar e vai comer, comprar comida. Então nós defendemos a tarifa zero, municipalizar e colocar a tarifa zero. Que a Uruban faça isso e possa fazer isso. Nós vamos fazer fortemente nessa campanha essa história da tarifa zero. Todos eles dizem que isso não dá certo. Dá, porque já deu em outros lugares. Tem lugar que tem mais de 10 anos que já é tarifa zero. A população efetivamente participa e usa. Diminui demais o número de carros no centro da cidade. É o que nós vamos fazer. Nossa nona pergunta é sobre inclusão. Em São José dos Campos, a inclusão passa por alguns percalços na atualidade. Dentre os problemas está o transporte adaptado com dificuldades, transferência do CAPS para um local afastado do centro e famílias de pessoas com TEA sendo desassistidas. Qual a sua proposta para a inclusão e garantia dos direitos dessas pessoas? Eu acho que tem que incluir tudo. As pessoas com TEA, por exemplo, têm que ter um outro tipo de tratamento, tem que ser diferenciado, eles não podem ser atendidos da maneira que é como se fosse uma coisa normal. Então, eu acho que da forma que é atendido, eu acho que está errado, eu acho que tem que mudar. Nós temos que ter um olhar forte, importante aos autistas. Eu tenho muita gente que eu conheço que tem filhos autistas, então tem que ser uma forma diferente, um olhar diferente, um olhar, inclusive, mais compreensivo, mais humano nesse sentido. E a inclusão como, de forma geral, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que, por exemplo, o transporte adaptado, tudo isso é preciso ter uma outra maneira. A cidade não pode ser inóspita também, entende? A cidade tem que ser uma cidade que favoreça a vida das pessoas que são portadores de alguma necessidade. Acho isso.
sua última pergunta é sobre social. Quais políticas você adotará para garantir moradia digna e acessível para todos os cidadãos, especialmente aqueles em situação de rua ou vivendo em áreas de risco? Me fale um pouco sobre a situação do banhado e as pessoas em situação de rua em São José dos Campos. Então essa parte é muito importante, essa pergunta. Veja só, a gente tem muita família que não tem onde morar, não tem teto. Ao mesmo tempo, nós temos um monte de imóveis que estão parados e não cumprem sua função social. Estão vazios, estão no centro da cidade, às vezes por alguma briga na família, o inventário que não sai, fica lá servindo para outras coisas e não para moradia e nada disso. E às vezes prédio público que está parado. Nós queremos fazer a chamada reforma urbana. A reforma urbana é mudar, pegar esses prédios e colocar famílias para poder morar, para poder viver aí. E dar uma função social para esses prédios no centro da cidade. Hoje tem várias casas dessas que a prefeitura está inclusive derrubando, porque ela disse que, assim, que é lugar onde o pessoal, o morador de rua vai morar, consumo de drogas, não sei o que, essas coisas todas. A prefeitura vai e derruba. Bom, para isso é uma maravilha para o dono daquele imóvel. Ela derruba, tira todos os entulhos e fica uma maravilha para o dono do imóvel. Então ele deixa aquilo lá. E ele só está na especulação. Então acho que tem que muitas delas não pagam nem IPTU e nunca pagou IPTU. Ou não está com uma dívida muito grande. Nós queremos adjudicar, ou seja, trocar esse terreno pela dívida que tem e colocar a população para morar aí, população pobre. Por que não pode, o pobre não pode morar no centro da cidade? Nós queremos uma cidade para todos, para que a população possa usufruir, a população mais pobre possa usufruir da cidade. A infraestrutura do centro da cidade, todos nós pagamos. Todo mundo pagou a infraestrutura que tem no centro da cidade. Então nós queremos que a população pobre possa aproveitar dessa infraestrutura que tem no centro da cidade. E não pode ser que o pobre vai morar cada vez mais longe, como é lá o Pinheirinho dos Palmares, que foi uma vitória, foi importante, a população está lá, está contente lá, está melhor do que estava antes, não tendo nenhum lugar, mas nós queremos fazer isso. Aliás, até para dizer, por exemplo, voltando a dizer, o terreno lá onde estava a ocupação do Pinheirinho está lá perdido até hoje. E deve uma fábula para a prefeitura, uma fábula. Deve muito dinheiro de IPTU, nunca pagou IPTU. Supostamente a empresa faliu em 89, que é uma mentira, uma farsa, uma falcatrua, porque isso eu conheço bastante, conheço todo esse processo aí. Aquilo tem que ser retomado para ter construção de moradia popular também, fazer moradia popular ali e construir moradia popular, aonde as pessoas possam viver, não cada vez mais distante como eles fazem. Na questão do banhado, nós defendemos o banhado insurgente. Para preservar o banhado é preciso preservar essas famílias lá. E essas famílias ajudar a preservar o banhado. Não pode ser que isso que eles sempre estão tentando fazer, e querem tirar as famílias para isso, para passar uma avenida ali. Aí não dá. Aquele é um pulmão da cidade. Aquele é um pulmão. De novo, nós voltamos na questão do clima. Nós não estamos favoráveis a tirar as pessoas ali e jogar para cada vez mais longe. Por que isso? Para que fazer esse tipo de coisa? Deixa as famílias morando lá. Ali a reciclagem, quem trabalha com reciclagem tem que estar morando onde se tem alguma coisa para reciclar. As empregadas domésticas também que moram ali, porque vai trabalhar para a madame. As nossas companheiras, mulheres, trabalham para a madame, trabalham para rico. Agora, por que não pode morar perto? Por que não pode? Por que não se faz dessa maneira? Nesse momento, por exemplo, a prefeitura está tentando tirar as famílias da Vila Guarani. 24 famílias da Vila Guarani, para passar uma avenida. As famílias não têm nenhuma confiança na prefeitura, porque ela faz uma proposta e depois não cumpre. Ela não cumpre aquilo que ela propõe. Então, por isso, as famílias estão resistindo, e com razão. Tem que resistir, porque não pode ser dessa forma que a prefeitura tenta fazer. E com relação à questão dos moradores de rua, eu acho que é uma questão social, tem que ter uma visão social. Eu não acredito muito nessa história que se fala, não, que trouxe o pessoal que morava em São Paulo, da Cracolândia, que veio para cá. Não acho que é isso, não. A situação está difícil. Quando eu vejo aí as pessoas ficando felizes, olha que maravilha, o Brasil é a 10ª economia do mundo. Isso tem que fazer com a gente fica triste e não feliz. Porque no fundo, se o Brasil é a 10ª economia do mundo e vivendo uma situação dessa, com tanta gente morando na rua, é porque a vida não está boa no mundo. No mundo a vida não está boa, a questão econômica no mundo está terrível. E esse sistema não consegue, não sai. Mas por isso, eu sou socialista, porque o sistema capitalista não tem solução. Não tem solução com esse número de pessoas que estão morando aí, na rua.
em situação de rua. Eu acho que tem que ter uma visão social com relação a isso. É preciso aumentar as casas-abrigo, aumentar a situação de atender. Entende? Eu acho que seria isso. Candidato, o senhor ainda tem 7 minutos e 54 para considerações finais. Olha, Igor, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito esse convite, porque nós queremos colocar nossas propostas para todo mundo, para quem quiser nos ouvir. Nós queremos falar, nós acreditamos naquilo que nós falamos, por isso nós queremos dizer a todo mundo. É uma pena que tem alguns que nem comparecem num programa como esse. A gente vai em todo lugar, mesmo porque nós não somos convidados a estar no debate. Por exemplo, o debate que vai ter na Band, eu não sou convidado, gostaria de estar nesse debate. O debate na Rede Globo, eu não sou convidado, eu não fui convidado para estar no debate da Rede Globo. Eu gostaria muito de estar. Eu queria muito que a população me ajudasse a estar num debate desse. Porque eu acho importante. As minhas ideias são as ideias absolutamente diferentes daquilo que está colocado aí. Os outros candidatos pensam mais ou menos igual. É a reforma que eles querem fazer no capitalismo e vive fazendo muita promessa. Por exemplo, eu te disse aqui, nós temos um bairro aqui em São José dos Campos, lá na Ilha Escura, que não tem energia elétrica. E entra governo, sai governo, não muda. E todos eles, de uma maneira ou de outra, já estiveram na prefeitura. De uma maneira ou de outra, todos eles estiveram na prefeitura. Porque, inclusive, estão três deles que têm a mesma origem. Todo mundo sai do PSDB e tal, e vão formar, são candidatos agora diferentes, e os outros também, um deles pelo menos já passou pela prefeitura. Nós somos a única diferença que tem aí, uma proposta diferenciada. E não somos convidados para o debate. E nós queremos estar. Então, por isso a gente agradece muito esse espaço que vocês nos abrem. A gente, sempre que nos convidar, nós vamos voltar. A gente gosta de falar aquilo que a gente pensa, a gente fala o que pensa, e aquilo que eu disse, a gente acredita naquilo que a gente fala. Então é por isso que a gente quer falar com todo mundo. Infelizmente, nós não temos esse convite para estar nos debates, nós queremos estar, para a gente poder falar efetivamente aquilo que a gente pensa, da maneira que a gente pensa. E eu queria falar um pouco mais também, aproveitar esse espaço para dizer sobre os conselhos populares. Os conselhos populares são coisas muito importantes. Por exemplo, você falou da questão do clima. Se você pega o conselho da cidade chamado Comã, que tem a ver com a questão do clima aqui, do meio ambiente, ele não tem nenhuma autoridade, ele é apenas consultivo. Todos esses conselhos que eles abrem são apenas consultivos. E nós queremos fazer conselhos diferentes e colocar no conselho as pessoas que realmente fazem aquilo e precisam daquilo. A tarifa zero, que nós queremos implementar no transporte. Nós queremos ter um conselho popular onde tenha aquela pessoa que usa o transporte, que efetivamente conhece o transporte, que participa, que viaja todos os dias, precisa daquilo, colocar alguém que seja funcionário da própria empresa, os motoristas e tal, que possam estar aí nessa empresa municipalizada que nós queremos fazer, a prefeitura e que seja efetivamente decisivo, que possa decidir. Isso é um conselho popular. O conselho popular nos bairros, onde a gente possa consultar a população do que realmente está necessitando. Queria até colocar duas coisas aqui que não está nas perguntas, mas que é muito importante. Por exemplo, a cidade precisa voltar um pouco mais para o idoso. O idoso, nessa sociedade nossa, está muito discriminado, e o idoso, à medida que ele já trabalhou, ele já contribuiu, quando ele chega numa certa idade, parece que ele não serve mais à sociedade. E é preciso mudar isso. Nós temos em São José dos Campos, por exemplo, 4 casas de idoso. São boas casas, mas não tem vaga, tem dificuldade de você participar, e principalmente elas estão muito centralizadas. Os bairros mais distantes não tem casa do idoso. Não tem casa do idoso. E precisava ter. Todas as 4 estão bem centralizadas. Na maioria das vezes é para atender mais a classe média. Aqueles que efetivamente precisam mais. O idoso que mais precisa, eles não têm. E não só isso, como a casa-dia, por exemplo, para que se tenha um abrigo para o idoso, à medida que ele possa passar o dia, para não sofrer violência dentro de casa, essa questão que existe. Por exemplo, nós temos que ter aqui um hospital geriátrico. Por que São José não tem um hospital geriátrico? Por que o idoso tem que entrar naquela fila, daquela forma, aquela dificuldade toda que se tem? No mínimo, ele deveria ter uma ala geriátrica num hospital municipal, nos hospitais. Acho que isso, o povo que já contribuiu, que já construiu a riqueza desse país, mereceria. Nós não temos dúvida disso.
Uma outra questão que nós gostaríamos de colocar também, por exemplo, por que não tem bom prato nos bairros? É possível. Tem cidade que já tem. É possível ter. Porque à medida que você fornece a comida lá no bairro, não é esse, muitas vezes tem cidade que faz o itinerante não basta. Tem que ser nas regiões que tenha um bom prato, dá certo. Se compra comida direto nos produtos direto com o produtor, que é bom para o produtor, e se coloca no bom prato, nos restaurantes, nos bairros, eu acho que dá para fazer, tem que fazer, a prefeitura pode fazer, tem lugar que faz. Tem lugar que faz. Então, acho que essa é a forma de governar, governar para aqueles que mais precisam. Por isso eu queria voltar, inclusive, na questão da tarifa zero. Por exemplo, hoje a prefeitura já tem o subsídio para as empresas. As empresas já são subsidiadas. E um dinheiro muito alto, que manda para o empresário. Manda para o empresário e à medida que vai diminuindo, que fica muito caro, à medida que diminui o número de usuário do transporte coletivo, é mais dinheiro que é investido da prefeitura. Nós queremos inverter isso. Esse dinheiro que hoje se investe para o empresário, nós queremos investir para o benefício da população mais carente, para que ela não precise pagar a passagem de ônibus. Isso é possível, vários lugares já tem. Ou seja, o que nós estamos querendo fazer na prefeitura, e essa é a nossa proposta, é uma visão diferenciada. É uma visão diferente de como administrar. Acabar com esse negócio de tudo terceirizado. Hoje o prefeito, ele não quer mais administrar nada, ele terceiriza tudo, nada mais é feito pelo prefeito. Isso tem que mudar, isso tem que acabar. Então, para que ser prefeito? Para que ele quer ser prefeito se ele não quer administrar nada? E também que seja, isso é uma coisa, tanto na saúde, no transporte, em tudo, e outra questão é a questão de governar para aqueles que mais precisam. Não pode ser governar como é hoje, todo o plano diretor, tudo isso tem a ver com os grandes empresários da construção civil. Tudo vive para os grandes empresários da construção civil. É tudo feito para eles. Toda a cidade esquematizada para que eles possam ganhar mais dinheiro. Nós vamos inverter, e nós queremos inverter, e governar junto com a população, governar junto com aqueles que vão participar do Conselho Popular. É isso que nós queremos fazer. E, por exemplo, quando a gente tiver com um projeto na Câmara Municipal, que se tiver alguma dificuldade, que nós não vamos ficar doando para a Câmara Municipal, que eles tenham os apaniguados deles na prefeitura. Para a gente aprovar um projeto, a gente chama o povo lá para que o povo possa pressionar seus vereadores. E mais, nós queremos ter vereador e nós vamos ter vereador na Câmara Municipal, nós não temos dúvida disso. Mais uma vez, Igor, muito obrigado pelo convite, muito importante aqui ter vindo. Foi um prazer e a gente volta sempre que for convidado. Muito obrigado, um abraço também àqueles que estão nos vendo, nos ouvindo. Perfeito. Chegamos ao fim da nossa série de entrevistas com os candidatos. Obrigado, Toninho, pela sua presença aqui. Muito obrigado. As entrevistas completas você encontra nas redes sociais do Arquivalho, porque tudo que você precisa saber, você encontra aqui.